Olá, boa noite. Vamos começar mais um Filhos em Foco, nossa live de toda quinta-feira, às 20h20, para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios aí que você, que é pai, mãe, vivencia na sua casa com seu filho. Vou me apresentar aqui novamente, porque tem muita gente nova que chegou no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nina. Eu sou mãe de duas. Minha principal missão aqui nessa terra é cuidar dessas preciosidades da Alice e da Luísa. A Alice tem 7 anos, a Luísa tem 2. E foi com a maternidade que eu descobri, um propósito de vida aí, que é esse universo da parentalidade, que Deus tem colocado no meu coração para abençoar a vida de outras famílias, de outros pais, de outras mães que também querem educar com respeito, com conexão, e também a partir dos princípios bíblicos, né? A gente tem a Bíblia aí que, antes de qualquer educador parental, de qualquer curso de parentalidade, nos traz princípios importantes aí para a gente viver uma vida equilibrada, para a gente transmitir aos nossos filhos, né, o respeito, e enfim, de ter essa relação amorosa, afetuosa, e também firme, e também com limites, né? A gente fala muito do afeto, da gentileza, mas ele tem que, essas habilidades aí têm que vir acompanhadas também da firmeza, né? Os nossos filhos precisam que a gente seja margem para eles. Hoje nós vamos falar, então, sobre o grito, e a gente vai entender o que é o grito, o que ele causa no cérebro dos nossos filhos, quais são os efeitos do grito, né? E muitas vezes o grito é algo comum na educação dos nossos filhos, mas não é porque ele é comum que ele é algo que deve ser normalizado, né? A gente não deve entender que é normal gritar, porque a gente tem outras ferramentas mais estratégicas aí para comunicar o que a gente precisa, para ensinar o que a gente precisa às crianças. E a gente também vai entender o que está por trás do nosso grito, né? Por que será que a gente grita? O que está gritando dentro de nós que nos leva a gritar também? Então, vou contar alguns segredos para vocês aí entenderem o que está levando vocês a gritar com as crianças. E vamos falar a importância da gente ser modelo, né? Porque uma queixa muito comum dos pais é a questão dos filhos gritarem também. Gente, tem um sonzinho de fundo aqui, as crianças estão com o pai ali, então vai acontecer um chorinho ou outro. A vida real aqui, não temos um estúdio de gravação, estamos aqui em casa, mas, enfim, né? Então a gente vai conversar sobre isso, né? Da importância da gente ser modelo para os nossos filhos, porque é uma queixa, né? Meu filho grita demais em casa, ele grita comigo. Mas será que ele está aprendendo isso dentro de casa? Será que a gente está modelando o que a gente não quer que eles façam? Então, a gente vai conversar sobre isso também. Vamos falar sobre a culpa, porque muitas vezes, quando a gente grita, quando a gente erra com as crianças, ela vem. O que a gente faz com essa culpa? Mas, então, é isso. E nós vamos falar, então, sobre o grito bom também. O grito nem sempre ele é ruim. Existe aquele grito que é o grito libertador. E, por fim, a gente vai falar de algumas dicas práticas para a gente evitar o grito como essa estratégia que muitas vezes a gente utiliza como coerção, né? Para a gente impor a nossa vontade, para a gente manipular o outro, né? Então, com essa forma de descontrole. Esse grito é o grito ruim, a gente não quer. E existem formas da gente minimizar, isso no nosso dia a dia. Fácil, não é fácil, né, gente? Quem aqui talvez lida com esse desafio, se quiserem compartilhar aí, comentar alguma coisa também. Como é que está aí na casa de vocês? Tem conseguido controlar, as emoções, controlar o grito? Tem o Lindomir aqui, né? Ele está comentando, a minha esposa vai aprender tudo certo com você. Olha, vocês têm que aprender, viu, Lindomir? Pai e mãe juntos nessa missão, um apoiando o outro. Eu falo que quando a gente se dispõe a praticar essa educação respeitosa na nossa casa, quando o pai e a mãe se propõem a fazer isso juntos, os efeitos são potencializados. Às vezes, normalmente, é um que toma iniciativa, de rever o modelo de educação, e o outro, às vezes, fica na espreita, mas quando os dois vão juntos nesse mesmo propósito,
as crianças ganham muito mais, a família, né, consegue viver esse clima aí de mais leveza, de mais tranquilidade. Então, não é só a esposa, mas os pais também, né, mães e pais. E, gente, não é fácil, né, a gente controlar as nossas emoções. Na outra live eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, ainda mais difícil a gente manter o controle, a gente fazer essa gestão das nossas emoções, e os nossos filhos, eles nos levam para lugares, às vezes, muito desafiadores, né, eu falo que na maternidade, eles não nos avisaram que a gente vai experimentar com os nossos filhos muitos outros sentimentos, além do amor, além do encantamento, além daquela paixão, né, a gente também vai sentir raiva com eles, a gente vai se sentir frustrado, desapontado, isso vai acontecer, mas a gente precisa, então, cuidar das nossas emoções para que a gente não haja mal, né? Porque esses turbilhões vão acontecer, a gente vai estar no limite muitas vezes, mas como eu agir mal? E aí eu separei um texto da Bíblia, lá em Tiago, que fala sobre isso, como que é difícil a gente controlar a nossa língua, controlar aquilo que sai da nossa boca, né? E o grito também é algo que sai da nossa boca, e fala o seguinte, em Tiago 3, está escrito assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha como que é algo desafiador, gente. Se a gente consegue controlar aquilo que sai da nossa boca, a gente conseguiria, seria capaz de controlar todos os outros aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, ele traz a figura aqui. Se a gente coloca um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que pode proferir discursos grandiosos. Olha o poder que a nossa língua tem, né? Um órgão pequenininho, mas de grande poder, né? Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que pode corromper todo o corpo e pode atear fogo a uma vida inteira. Às vezes a gente está vivendo aí um incêndio nas nossas casas e a nossa língua está aí, né, promovendo e colocando mais lenha na fogueira, né? O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, ela louva a Deus, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Será que a gente está aí, né, proferindo coisas boas, louvando a Deus, e depois, quando chega em casa, né, a gente está ali xingando, proferindo coisas ruins em relação aos nossos filhos, né, que são a imagem e semelhança do próprio Deus? Né? E no versículo 10 fala o seguinte: e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? É um textinho um pouco longo, ele é um texto pesado, né? Ele é forte, mas ele é muito verdadeiro. As nossas bocas, elas não podem ser fontes, né, de coisas boas, de coisas ruins, ao mesmo tempo. A gente tem que cuidar, e não é fácil, né? A gente não vai conseguir alcançar a perfeição, muitas vezes, mas a gente precisa estar atento, porque a gente pode colocar incêndio numa floresta inteira, e às vezes a gente está colocando incêndio nessa floresta aí que ele fala, é a nossa própria família, né? O que a gente está provocando aí com os nossos gritos, com o nosso descontrole, com aquilo que a gente tem dito, com o tom que a gente tem proferido as nossas palavras. Muitas vezes, né, eu vejo pais que chegam para mim e falam: ai, Nina, mas você fala isso porque você é uma pessoa tranquila e tal, isso não dá para mim, eu sou muito nervosa, eu sou muito explosiva, e eu grito mesmo, porque não dá, meu filho é impossível, você não conhece os meus filhos, você não sabe o que eles fazem, não dá para não gritar com o que acontece na minha casa. Mas o que acontece quando a gente fica dando essas desculpas? A gente não avança, né? A gente não melhora, né? A gente se acomoda. E esse texto aí de Tiago 3, ele é um chacoalhão, assim, e ele fala: olha, isso não está certo.
por mais que isso aconteça, por mais que a língua seja um órgão difícil de domar, não está certo ela proferir, né, palavras duras, ela proferir xingos, gritos com os nossos filhos e, ao mesmo tempo, depois ir lá e abençoá-los. Não dá para jorrar coisa boa e ruim da mesma boca. Então, a gente precisa desacomodar, né, assumir que gritar não é uma ferramenta eficaz, não é uma estratégia que vai conduzir os nossos filhos para onde a gente quer levá-los, e a gente precisa pensar, então, o que eu posso fazer, mesmo que em pequenos passos, para abrir mão do grito na hora de educar as crianças, tá? Então, se eu não estou falando que tem uma chavinha mágica, que vocês vão assistir essa live e, de repente, amanhã vão acordar serenos e tranquilos, né, e que não vai ter grito mais, mas eu preciso não me conformar, né, com essa prática dentro da minha casa, porque não é isso que Deus quer, né? A própria palavra dele aqui é muito clara, né? Que a gente tem que controlar e domar a nossa boca. Não é fácil, mas é possível. E eu queria também esclarecer, né? Que eu não estou aqui para condenar quem grita, para trazer culpa, trazer peso para você que talvez aí gritou hoje com seu filho algumas vezes, e aí você vai falar, poxa, mas eu estou fazendo tudo errado, né? Normalmente vem esse sentimento, mas eu não estou aqui para condenar ninguém, pelo contrário, eu acho que a gente tem que humanizar essa questão do grito, a gente tem que se acolher, a gente tem que, né, ser gentil com a gente mesmo, perceber por que eu estou gritando, né? O que eu estou precisando, né? Então, a gente tem que estar sensíveis a nós mesmos, às vezes com a outra pessoa, às vezes é o meu parceiro que grita com a criança, e ao invés de apenas julgá-lo, eu preciso acolhê-lo também, e falar, poxa, por que será que ele está agindo dessa forma? Que ferramentas que ele precisa aprender para ele poder agir melhor? Será que isso foi o que ele aprendeu a vida inteira? Então, a gente parar, né, acho que a gente já está vivendo momentos tão difíceis, e de forma alguma eu quero vir aqui para trazer peso, culpa, julgamentos, de forma alguma, porque nós somos humanos, a gente vai falhar, e os nossos filhos, eles não precisam de pais perfeitos, mas eles precisam de pais que estejam comprometidos e atentos. Eu acho que se a gente estiver comprometido a ser melhor um pouco a cada dia, né, se a gente estiver atento ao nosso próprio comportamento e nos responsabilizarmos, né, reparando os erros, consertando aquilo que a gente faz, isso já vai ensiná-los muitas coisas, e é o suficiente, né, para a gente educar filhos aí que vão também aprender a lidar com as próprias falhas, porque quando a gente aceita a nossa humanidade, aceita as nossas próprias falhas, a gente está apto a lidar com as falhas dos nossos filhos também, né? Eu comentei um pouquinho disso no Stories, né, e compartilhando uma falha minha, aí vem aquele sentimento de culpa, nossa, que mãe ruim que eu sou, que negligência, que horror, né? E aí eu falei, opa, Marina, né, para de se maltratar, porque a gente não aprendeu a se acolher quando a gente erra, né? Quem aqui, né, que está aí me assistindo, quando você faz alguma coisa errada, vai lá e olha para você mesma no espelho e fala, nossa, que sobrecarga, né? Como que você está sobrecarregada de tarefas e precisa de ajuda, talvez, para gerenciar tudo isso, né? Você não esqueceu por um acaso, quem será que faz isso, né? Que se acalma, que se dá um abraço, um tapinha nas costas, olha, você está fazendo um bom trabalho, e segue em frente, vamos só organizar melhor as tarefas. Quem é que faz isso quando erra? É muito difícil, porque nós não recebemos isso na nossa infância, a gente aprendeu que o erro é algo ruim, algo que não é aceito, que não deve acontecer, e aí a gente, né, só se chicoteia, e isso não nos ajuda a avançar, não nos ajuda a melhorar, a gente precisa, então, lidar com os nossos erros como oportunidades. Eu sempre digo isso, gente, o erro é oportunidade para a gente poder melhorar. Então, se você está aí, e talvez veio com essa culpa, com esse chicotinho, e deixa eu aprender porque eu estou fazendo tudo errado, não se chicoteie, não se maltrate, né, mas dê um tapinha nas costas e fala, poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, estou fazendo o melhor que eu posso, e eu quero estar melhor a cada dia, amanhã eu quero estar melhor ainda. Então, pequenos passos que a gente chega lá, né, seus filhos precisam de pais comprometidos. Se você está comprometido, vamos lá que a gente vai conseguir melhorar e minimizar tudo isso, né, na nossa casa, minimizar os gritos também. E aí, gente, eu trouxe, então, alguns, né, deixa eu só cumprimentar aqui, então, quem está chegando, a Leandro está aqui, o Lindomir, o Wilson, meu pai está aqui também me assistindo, boa noite. Quem tiver aí, tiver algum comentário, tiver alguma dúvida,
tá bom? Podem ir escrevendo no chat, que aí eu também vou contemplando as questões de vocês. O objetivo dessa live é isso, é a gente interagir, a gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver quem está aqui, a Maduca, Cuia, Valdirene, Maria de Fátima, boa noite para vocês. E é isso, gente, eu separei então, inclusive, algumas pessoas perguntaram, né, teve gente que falou assim, Nina, qual que é o efeito do grito, será que ele é tão prejudicial assim? Né, e tem estudos que mostram que o efeito do grito é similar ao efeito de um castigo físico, de uma punição física, quando a gente fala dos efeitos no cérebro, tá? E aí eu trouxe uma pesquisa aqui da universidade lá de Pittsburgh, e é uma pesquisa que eles fizeram também, uma pesquisa longa, respaldada, e eles pesquisaram como que o grito, quando emitido de forma regular, né, afeta o cérebro da criança. E verificaram que tem vários comprometimentos aí de ordem psicológica, né, eles fizeram esse estudo com mais de 1.000 famílias, e eles avaliaram as crianças pequenininhas, né, com a idade de 1 a 2 anos, e depois voltaram nesse grupo de crianças para verificar na adolescência como que elas estavam. E eles observaram o quê? Que as crianças que conviviam, né, quando pequenas, com pais que recorriam aos gritos para educá-las, eles desenvolviam na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, muito mais sintomas depressivos e problemas comportamentais. Então, eles chegaram à conclusão, né, que a gente já sabe aí, meio que intuitivamente, que o grito, ele não minimiza os problemas, os gritos, eles acabam agravando os problemas de relacionamento ao longo prazo, né. Então, é isso, né, a pesquisa mostrou isso. Tem um outro dado também, lá da Escola de Medicina de Harvard. Eu poderia trazer aqui várias pesquisas, mas eu selecionei essas duas, que são de instituições aí bem renomadas, e eles identificaram, né, que o abuso verbal, os gritos, a humilhação ou a combinação desses 3 elementos, eles alteram de forma permanente a estrutura cerebral da criança. Essa pesquisa é uma pesquisa muito importante, porque ela fala dessa alteração a nível do cérebro, a nível de estrutura mesmo, né, nem do impacto psicológico, emocional, mas a estrutura do cérebro ali, uma região que une os 2 hemisférios, é o corpo caloso, ela é alterada, e esse comprometimento da integração cerebral aí das crianças levam eles a terem mais alterações de humor, mais instabilidades emocionais. Então, é algo que realmente não é mito, não é blá, 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 não é mimimi de quem está aqui. Muita gente fala, mas educação positiva, educação consciente, isso é modinha, né? Mas não é, gente. A gente está hoje com dados aí da neurociência que nos mostram que não dá para a gente só fazer o que a gente aprendeu no passado, porque a gente está trazendo marcas aí para os nossos filhos que a gente não tem nem noção, não tem nem dimensão. Então, os gritos, né, quando emitidos de forma regular, não estou falando aqui, né, essas pesquisas não são para aquelas situações que o pai grita esporadicamente, uma vez ou outra, mas quando isso acontece de forma regular, e o grito, ele é parte da rotina, ele é parte da educação da criança, isso pode trazer vários comprometimentos aí, já tem vários estudos que comprovam isso. Então, eu não vou me ater aqui muito tempo para ficar falando disso, porque que o grito não é recomendado, porque, de fato, ele não é uma prática desejável nas nossas casas. E aí, gente, eu fico me perguntando, né, por que será que a gente sabe que o grito, ele é ruim, a gente sabe dos efeitos dele, né, que são negativos, eu trouxe aqui alguns dados, mas a gente intuitivamente também já sabe disso, né, que o grito, ele não é benéfico para as crianças, nem para os adultos, a gente se sente mal também antes, depois, enfim. Por que será que a gente insiste, né, e permanece gritando, né? Por que a gente grita? E muitas vezes o grito, ele vem por causa desse lugar de impotência. Quem aqui já se sentiu assim? Conta para mim. Já se sentiu impotente, que às vezes quer falar algo com o filho, fala, repete, parece que não funciona. E aí fala, eu não sei mais o que fazer, eu me sinto tão impotente que aí o grito vem, né? Então, isso acontece, às vezes, porque nós nos sentimos impotentes. O grito, ele acontece também porque a gente quer provocar medo em quem escuta. Isso foi um outro estudo que eu encontrei também, da Universidade de Psicologia e Neurociência lá de Nova York, e eles
comprovaram aquilo que a gente meio que sabia instintivamente, né? Que o grito, ele é usado para provocar medo, né? Em quem está ouvindo aí no interlocutor. Por quê, gente? Quando o outro que está ali me ouvindo, ele sente medo, ele acaba sendo coagido e ele vai fazer o que eu quero. Por quê? Né? Porque ele quer colaborar comigo? Não, porque ele está com medo, né? Então, é uma coisa que a gente usa, né? Porque a gente acaba coergindo os nossos filhos, quando a gente aumenta o tom de voz, aqueles olhinhos arregalados, eles fazem o que eles puderem para sobreviver, né? Eles vão agir conforme aquilo que a gente está ali gritando, esbravejando, a gente está mandando, gritando, eles vão fazer o que a gente quer? Vão. Mas a custo de quê? A custo do medo, né? A custo da sobrevivência deles. Eu falo, opa, deixa eu obedecer minha mãe, porque senão eu não sei o que vai acontecer, né? Aqui a Leandra falando, né, que já se sentiu assim nesse lugar de impotências muitas vezes, né? Isso é algo comum, a Paulinha também. Então, acho que a gente partilha desse lugar. Às vezes a gente se sente impotente mesmo, o grito vem. Mas, muitas vezes também, além da impotência, é para impor medo, é para impor o nosso autoritarismo ali que está na nossa veia. A gente recebeu essa forma de educação e a gente acaba transmitindo isso. Nem sempre a gente faz isso conscientemente, falar, eu vou provocar medo no meu filho para ele me obedecer. Mas o que está por trás ali da obediência que eu consigo através do grito é o medo. Inclusive tem um vídeo que falo especificamente sobre o medo, vale a pena conferir, porque Deus não quer que nós eduquemos nossos filhos a partir do medo, né? Então, eu peguei a Bíblia e mostrei isso, como que isso está escrito, né? Nesse manual aí que a gente recebeu, para a gente não educar os nossos filhos a partir do medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, se eu estou gritando ali para coagir meu filho, para impor a minha vontade, tem algo de errado, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, gente, é isso, né? Provocar o medo. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Se a gente grita, né, para impor a nossa vontade, para impor esse autoritarismo que a gente muitas vezes aprendeu, que é assim que funciona. Tem gente que fala, Nina, mas meu filho só funciona no grito. Então, a gente tem que ensinar outras formas para que ele coopere, para que ele participe aí das atividades que são importantes para a família, porque realmente agir só pelo medo não vale a pena, né? Quando a gente está com medo, inclusive, os circuitos de aprendizado, eles são bloqueados. Seu filho não vai aprender nada na base do grito. Ele vai fazer igual um robozinho ali assustado, mas ele não vai aprender nada quando você grita com ele. E não existe, gente, nenhum limite que não possa ser colocado de forma gentil. A gente não precisa gritar para os nossos filhos para dizer um não para eles. A gente pode fazer isso de uma forma gentil. Sempre podemos usar a gentileza aí. Não precisamos de grito para dizer não. Aqui, ó, a Natália, acabei de colocar aqui o link do vídeo do medo, eu estou com uma parceira aqui me ajudando nos bastidores, ela colocou o link aí do vídeo do medo para depois vocês acessarem também. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que está por trás do nosso grito. Eu prometi aí essa semana que eu ia falar o que nos leva a gritar, né? Qual que é a motivação do nosso grito, que muitas vezes a gente não está conectado com a real causa dos nossos filhos, do grito com os nossos filhos, né? Qual que é a real causa do nosso grito? E aí, eu inclusive coloquei essa pergunta no Stories, né? E perguntei, gente, quem acha aqui que o que faz você gritar é o comportamento do seu filho ou o seu estado interno, né? Estava lá a enquete e várias pessoas marcaram que gritam por causa do comportamento do filho. Muitas falaram que o grito tinha a ver com o estado interno, mas outras ainda pensam que o grito é causado pelo que o outro faz. Mas eu vou revelar essa verdade aqui para vocês, que o grito, gente, não é causado por ninguém, né? Ninguém te faz gritar, ninguém te faz esbravejar. Né? A raiz do grito não está no comportamento do outro, não está no comportamento dos nossos filhos, mas nas nossas necessidades não atendidas. Né? Muitas vezes a gente grita porque realmente, internamente ali, eu estou
com 1000 frustrações, eu estou acumulando muita coisa, né? Muita necessidade minha que não está sendo olhada, que não está sendo vista, muitas dores ali não cuidadas, não acolhidas. E aí, quando eu vejo, meu filho faz determinada coisa, mas aquilo é só um gatilho. Então, lembrem-se disso, o mau comportamento do seu filho é apenas um gatilho, né, para o nosso mau comportamento, para o nosso grito, para o nosso descontrole. Porque a real razão, né, da gente descontrolar está aqui dentro, né? E a gente precisa olhar para isso, né? E para pensar para você ver, né? Às vezes seu filho faz a mesma coisa num dia que você está ali bem, tranquila, e ele faz algo que não está legal, mas você consegue se aproximar dele, se conectar, olhar nos olhos dele e falar, não, filho, não faz assim, faz assado, você consegue conversar, usar o diálogo, ser mais racional ali na hora de corrigir, de colocar o limite. Mas se você está num dia atribulado, se você está num dia difícil, se você, sei lá, aconteceu alguma coisa que te tirou, né, tirou o chão ali, e de repente seu filho faz talvez a mesma coisa, mas você surta, você descontrola, você grita, você berra. E aí, gente, será que é o meu filho que causa o meu grito? Não é. O grito tem muito a ver com a gente mesmo, né? Com a nosso estado emocional ali no nosso dia. E a gente precisa entender isso. Então, tem um livro aqui, eu até queria indicar ele para vocês. Esse livro aqui, ó, O Surpreendente Propósito da Raiva, do Marshall Rosenberg. Ele é o autor da série de livros da CNV, da Comunicação Não Violenta. E ele fala muito disso, né, da gente separar o gatilho da nossa raiva da causa real da nossa raiva, né, e a gente muitas vezes sente raiva, a gente esbraveja, a gente grita, né, a gente explode por causa dos pensamentos que a gente alimenta. E aí, como assim, né, o meu pensamento alimenta a minha raiva, e a minha raiva me leva ao grito, né, então tá tudo aí meio ligado, e como assim, Nina, né, os pensamentos? E aí eu vou te dar um exemplo hoje de uma situação que eu vivenciei hoje à tarde com a Luísa. Eu estava correndo, como sempre, o dia parece que nunca tem horas suficientes, e eu tinha uma reunião depois do almoço, estava ali lavando vasilha, tinha que passar o pano no chão, que estava tudo sujo, que com as meninas almoçam, parece que teve uma festa ali, e aí passei o pano rapidinho, já com o tempo ali contado para entrar nessa reunião. E aí eu vejo a Luísa, eu escuto um barulho e a Luísa nadando na sala. Ela pegou uma garrafinha de água, que estava cheia, e jogou no chão inteiro, assim, espalhou a água e começou a nadar na água. Ela rodava de roupa e tudo, e ela se remexia, ela virava cambalhota, e ela fez o que... Gente, você vê a cena, eu filmei, depois eu acho que vou até colocar lá aqui no Stories para vocês verem a cena. E aí, gente, eu tinha duas opções. Ou eu olhava para aquilo e ficava com muita raiva e dava um grito, né? E falava, pelo amor de Deus, né? E o que você está fazendo aí, menina? E eu podia escolher essa alternativa, porque, afinal de contas, eu estava ali cansada, estressada, estava sobrecarregada, e ela fazendo algo que não estava me ajudando, não estava contribuindo para eu me sentir bem, pelo contrário. Mas aí eu falei, poxa, aí aqueles milésimos de segundo que a gente volta a si, eu falei, gente, ela é só uma criança de 2 anos, de 3 agora. Ela quer brincar de água, e foi o jeito que ela encontrou ali, criativo, para poder brincar. E aí, o que eu fiz? Ao invés de dar um grito, eu dei risada. Eu falei, filha, como que você fez isso, né? Eu ri de nervoso, mas eu ri com ela. E aí ela brincou mais ainda, aproveitou a lama, e eu falei, olha, não dá para fazer isso sempre. Quando você quiser brincar, a gente vai lá para a área de água, né? Se quiser brincar de água, a gente vai lá para fora. E assim que você terminar aqui, tá aqui o pano, você vai enxugar tudo para a mamãe, que a mamãe já limpou aqui. Eu consegui, né, escolher uma outra alternativa, mas eu poderia muito bem ali alimentar o meu pensamento de raiva, de pensar, poxa, ela não viu que eu limpei isso aqui agora há pouco? Que menina irresponsável, que menina sem limite. Se eu alimento esse pensamento, qual que é a minha reação? A minha reação é de gritar, é de punir, é de castigar. Então, muitas vezes, o que está por trás, né, do nosso grito, da nossa raiva, é o pensamento que eu estou alimentando. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente alimenta. Né? A Natália que está rindo de desespero, a Kiele falou, eu já ia gritar, né? Então, às vezes é o ímpeto que vem, mas se a gente para, respira um pouquinho, a gente consegue alimentar outra coisa que vai nos levar a uma reação diferente, tá? E depois que eu descobri isso, gente, que não é o que o outro faz
que me leva a esbravejar, que me leva a explodir, que me leva a sentir raiva, é o que eu penso, é o que eu alimento dentro de mim, isso me ajudou muito, porque eu sempre tive muitas dificuldades aí com essas explosões emocionais. Não falo que está 100% resolvido, estou em processo, mas né, hoje eu não grito no dia a dia com as meninas, acontece de forma esporádica, eu confesso, mas não é algo que faz parte da nossa rotina, porque eu aprendi que, opa, não é o outro que é culpado de eu me sentir mal, não é o outro que me faz sentir dessa forma, mas é o que eu alimento, é o que eu decido, né, julgar em relação ao que o outro fez, né? E aí tem um versículo lá em Filipenses, Filipenses 4, versículo 8, e ele fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando seu filho agir mal, tenta pensar algo bom. Pensa, poxa, ele é só uma criança, ele está fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem. Né? Então, a gente tentar não julgar o comportamento dos nossos filhos ou do nosso esposo, isso vale para qualquer pessoa que a gente se relaciona. Às vezes, alguém age mal com você e o seu vínculo é de alimentar a raiva, né? De falar, como assim? Quem ele acha que ele é para fazer isso comigo? E quando a gente alimenta esse pensamento, a gente acaba agindo mal, porque a gente julga o outro. Mas se a gente decide, né, pensar, né, poxa, o que será que está acontecendo com aquela pessoa que ele agiu dessa forma, né? Às vezes meu marido agiu mal comigo, eu falo, poxa, o que será que ele está passando no trabalho? Será que ele teve um dia difícil? Se eu alimento esse tipo de pensamento, a minha reação vai ser melhor. Dificilmente eu vou apelar para um grito, porque eu estou ativando um circuito da compaixão dentro de mim. Então, a gente tem que aprender a ativar isso dentro da gente, porque aí os nossos filhos também vão aprender isso conosco, né? Um outro exemplo aí, a gente está vivendo nesse período das aulas online, né, as crianças, muitas delas se recusam a ir para as aulas, eles choram, resistem, e se eu, como pai, como mãe, olho para aquela situação e falo, que menino irresponsável, que menino preguiçoso, o que eu estou alimentando? Qual o pensamento que eu estou alimentando? Né? Vai me levar para a raiva, vai me levar para esse lugar de punição, de castigo, né, de esbravejar, mas se eu paro e penso, poxa, o que será que está acontecendo nessas aulas? Como que será que está sendo para ele? Será que ele está tendo alguma dificuldade? Será que ele precisa de ajuda? E aí, quando eu paro para pensar de uma outra forma, eu consigo me abrir para o diálogo. Eu vou sentir muito mais vontade de conversar com meu filho do que de gritar com ele, de falar com ele, seu responsável, seu preguiçoso, né? De vai lá estudar. A única obrigação que você tem na vida é estudar, então vai lá fazer isso, que você tem que fazer direito. Estou pagando escola cara. Esse é o nosso ímpeto, mas se eu paro para pensar e para alimentar um pensamento compassivo em relação ao meu filho, né, empático, aí eu consigo ajudá-lo, né, eu consigo abrir um caminho para a gente conversar, para a gente dialogar, isso faz muita diferença. Né? Aqui eu estou vendo a Glaucia falando que precisa desse controle, né, a Zaquiele precisa respirar muito, pois a gente precisa respirar, mas a gente vai aprendendo, a gente vai praticando e vai melhorando. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre como que a gente repara depois que o negócio já explodiu, né, que a tampa da panela já voou. Mas, enfim, né, e eu contei esse exemplo da Luísa, né, que eu consegui me controlar, mas eu vou compartilhar também que eu não consegui me controlar, porque eu acho que é importante eu aqui nesse lugar, né, estou aqui para apoiar vocês, compartilhar minhas vulnerabilidades, porque, gente, não existe pai e mãe perfeito, né, não é porque eu estou aqui estudando a parentalidade, que eu estou mergulhando aqui, né, na educação respeitosa, que eu consigo ser a mãe maravilha, né, nós somos humanos, feitos de carne e osso, e a gente vai falhar, né, e aí, um exemplo, né, quem me acompanhou aí no Stories essa semana, né, que antecipou a Páscoa, viu que eu investi tempo com as meninas, a gente preparou o advento, a gente fez atividade todos os dias, e o domingo seria o grande dia, o grande finale, né, eu preparei o dia do domingo, assim, com muito carinho, e tinha uma programação ali, mas eu falhei em não compartilhar isso com eles, assim, né, eu não falei com o Vitor todo o checklist ali das atividades que a gente teria no domingo. E aconteceu que ele que ficou responsável de fazer o almoço, eu achei uma delícia, né? O marido vai cozinhar, e ele foi para a cozinha, mas acabou que o almoço demorou mais do que o planejado.
E aí eu já fiquei um pouco desapontada, mas eu não manifestei nada, respirei fundo, falei, não, ele está ali dando o melhor dele para cozinhar, então deixa o marido fazer a comida. E aí acabou que a gente almoçou tarde, e aí eu tô lá pensando, né, o tanto de coisa que tinha para fazer, né, eu planejei, além do almoço especial, teve um café da manhã, teve um almoço especial de Páscoa, depois tinha a caça aos ovos com as meninas, eu preparei uma sessão de lava-pés, né, tinha o culto para a gente participar, o último desenho que elas estavam fazendo de cada dia lá para colocar na parede, a nossa ceia, então tinha uma série de coisas que eu estava realmente disposta a fazer desse dia, um dia muito significativo para nós. Só que aí atrasou, aí com um pouco, né, o Vitor termina o almoço, ele pega o violão da Alice, ele pega a caixa de ferramentas, foi trocar todas as cordas do violão da Alice, que realmente estava precisando trocar, mas eu falei, gente, como assim, Vitor, vai fazer isso agora? Tem um tanto de outras coisas para fazer. Aí comecei a ficar enfurecida. Eu falei, não. Aí nisso as meninas pegam a caixa de ferramentas, espalham as ferramentas todas pela casa, aquela bagunça, e eu chamando o Vitor, e ele lá concentrado na corda do violão. Eu falei, Vitor, tem que fazer isso, fazer aquilo ainda. E ele, calma, já estou acabando. E aí as meninas, eu falei, gente, junta as ferramentas, e as meninas continuaram brincando, e eu me senti, assim, muito frustrada, muito desapontada, muitas necessidades não atendidas ali dentro. E aí, gente, chegou uma hora que eu não aguentei. Eu fui gentil, chamei, conversei, mas, ao mesmo tempo, eu não consegui falar de forma clara como que aquilo era importante para mim, não compartilhei o plano antes com eles, né? E aí, acabou que eu gritei. E eu falei, gente, eu desisto desse dia da paz. Falei, gente, ai, que vergonha. Mas gritei, eu desisto desse jeito, eu não quero mais fazer nada, e tal. Se vocês quiserem aí continuar brincando, fica. E meio que chutei o balde. E aí, eu vi aqueles olhinhos arregalados das meninas, porque eu não sou de gritar. Eu falo que há um tempo atrás, na minha adolescência, gritar era a minha primeira estratégia. Hoje ela é a última. E ela acontece de forma muito rara. Tanto que eu sou prova viva de que dá para melhorar, viu, gente? Mas nesse dia, e que era um dia que eu estava tão ali cuidando para ser especial, eu falei. Nossa, na hora que eu vi os olhinhos das meninas e vi a cagada que eu estava fazendo, eu fiquei muito mal. Aí eu me afastei, eu fui para o meu quarto, ainda com muita raiva, e eu estava alimentando a raiva do Vitor. O que o Vitor foi caçar fazer, mexer com o violão logo hoje, tarará, e é por causa dele que tudo isso está acontecendo, e aí eu, né, já nesse exercício de trazer a responsabilidade para mim, falei, não, mas peraí, não tem nada a ver com o Vitor, você gritou porque você alimentou isso dentro de você, então calma lá, né, não é o Vitor que é culpado da sua raiva, da sua explosão. E aí eu fui ver, né, qual era a minha necessidade ali. Eu queria fazer daquele dia importante, daquele dia especial, e eu não compartilhei com eles, então eu falei, poxa, eu preciso, né, me acalmar, dividir essa expectativa com eles, né, fazer um pedido claro para eles, para que a gente partilhe desse momento em família e tal. E, gente, né, eu saí daquele modo, tem que ser assim, porque eu estava ali impondo, querendo ou não, a minha vontade. Olha, tem que ser feito desse jeito, a gente tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E eu coloquei todo mundo naquele pacote ali, mas quando a gente entra nesse modo de que as coisas têm que ser assim, a gente acaba desconsiderando o outro. Foi o que eu fiz, né? Eu desconsiderei as outras programações, o que o Vitor tinha em mente, o que as meninas queriam fazer, e só estava focada em mim mesma. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão do tem que ser assim, né? A gente tem que abrir para o diálogo. Se é uma necessidade importante, por que não dividir? Por que não compartilhar? E aí foi isso que eu fiz. Depois de me recompor, de voltar à consciência, de me responsabilizar pelo meu próprio caos ali que eu criei, eu fui lá e pedi desculpas, falei, meninas, Vitor, me desculpa, né? Eu quero realmente que esse dia seja especial para nós. Eu falhei em não comunicar para vocês, porque a gente tem várias coisas para fazer. Aí eu falei com eles que estava aguardando ainda, falta a gente fazer isso, aquilo outro e tal. E aí, gente, as meninas rapidamente se disponibilizaram ali para organizar as ferramentas, elas ajudaram, cooperaram, o Vitor falou assim, não, já estou terminando aqui, a gente se focou juntos, e aí o nosso dia seguiu em paz. Então, assim, mesmo que em algum momento, né, você falhe, tenta fazer esse exercício depois, de pensar por que eu explodi, qual que era a necessidade minha que não estava sendo atendida, qual que era o sentimento que estava ali por trás, o que eu precisava, né, fazer para que as pessoas partilhassem desse mesmo objetivo comigo. Então, tenta reparar, assumir a responsabilidade pela sua própria explosão, não é o outro que é culpado, né? É o que nós alimentamos, é as necessidades não atendidas que a gente
faz. Então é isso, a gente se responsabilizar, né? Assumir a nossa parcela aí na equação, porque não dá para a gente só achar que o outro vai causar o meu grito, vai causar o meu descontrole. Então, essa é uma chavinha importante aí para a gente começar a mudar isso no nosso dia a dia, porque enquanto a gente aponta para o outro, enquanto a gente olha e culpa o outro pelo nosso caos interno, a gente não consegue sair do lugar. Então, a gente se cuidar, né, olhar para essas emoções aqui que estão gritando dentro da gente, acolher isso tudo, para poder externalizar isso para o outro de uma forma respeitosa, de uma forma objetiva, com um pedido claro, né? Então, é isso. Gente, estou falando bastante aqui. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Valdomiro. Boa noite, Valdomiro. Está aqui, colega aí da saúde mental. Se tiverem alguma pergunta para fazer, algum desafio em relação ao grito, algum desabafo, eu acho que é um tema que mexe muito com a gente. E é isso, né? Quando a gente usa o grito, gente, a gente tem muito menos chance de despertar compaixão em quem nos escuta. Quando eu grito com meu filho, quando eu grito com meu marido, o que acontece? Eles entram no modo de defesa, no modo de reação, né? Eles vão reagir, eles vão resistir ao que eu estou propondo. Então, enquanto eu estava lá, né, às vezes agindo de uma forma impositiva, falando de um jeito que, não, né, que desconsiderava a perspectiva do outro, o que eu encontro é resistência. Mas depois que eu parei, que eu olhei nos olhos dele, falei o que eu estava sentindo, falei da minha frustração, daquilo que era importante para mim, eu conquistei a compaixão deles. Eu ativei o circuito da compaixão e todos contribuíram. Então, às vezes, a gente esquece, né, de ativar isso nos nossos filhos, através de uma comunicação respeitosa, através dessa expressão honesta dos nossos sentimentos, né? E é isso. E quando a gente fala, né, tem gente que insiste ainda que, mas é só no grito, não tem jeito. Meu filho, ele só faz se eu gritar. A gente tem que pensar no longo prazo, tá? Porque essa coisa de funcionar é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu estou pensando em desenvolver habilidades, se eu quero preparar o meu filho emocionalmente, ele tem que agir porque ele entende, né? Porque ele age compassivamente, ele entende o papel dele na família, ele quer contribuir de uma forma genuína e não por medo, não por imposição, não pelo pavor do grito ali. A Valdirene está aqui perguntando, o que fazer para reverter os danos já causados, considerando um passado de gritos? Ok, acho que é muito pertinente a sua pergunta, Valdirene, porque tem gente que fala, mas, né, às vezes meus filhos já estão adultos, já estão velhos, e eu gritei a vida inteira com eles, enfim. Mas sempre é tempo de recomeçar, né? Sempre é tempo da gente trazer mais respeito, mais conexão para as nossas relações. Eu falo que eu estou aprendendo essas habilidades hoje, enquanto adultas, e tudo bem, né? A gente não tem data certa para começar essa relação respeitosa na nossa casa. Não importa a idade que seus filhos tenham, acho que eu tenho muito para aprender ainda, inclusive, na relação com meus próprios pais, né? Eu falo que, para mim, é muito mais fácil ser respeitosa com as minhas filhas, porque elas, gente, tem uma coisa com as crianças que elas despertam em mim esse circuito da compaixão muito mais fácil. Agora, quando é meu marido, quando são os meus pais, é mais difícil, porque eu tenho a tendência de alimentar esse pensamento de raiva. E aí, quando eu alimento o pensamento da raiva, aí o grito vem, aí, né, a falta da empatia vem. Então, a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? Às vezes alguém pensa diferente de mim, eu tenho que mudar o que eu penso em relação a gente abrir mão dos julgamentos, né? Porque aí a gente vai conseguir se relacionar melhor. A gente vê as pessoas estão aí gritando na internet, né? As pessoas não estão discutindo temas, discutindo assuntos, eles estão julgando pessoas o tempo todo, né? A gente está muito mergulhado nessa vibe aí que não nos leva para uma atitude compassiva. Então, por mais que falar é um passado de gritos aí, eu acho que é sempre tempo de recomeçar. E para dar um start nesse novo começo, é assumir, como eu falo de responsabilidade, né, da gente se autorresponsabilizar, chegar para o seu filho, não importa a idade que ele tem, pode ser um bebê, ou pode ser um adulto já velho, né, assim, olhar para ele e falar, filho, filha,
eu errei com você, eu gritei, eu esbravejei, eu provoquei medo, eu fui autoritário, eu fiz isso e isso. Assume o seu erro, identifica onde você errou, e aí parte para um plano de ação e fala, olha, eu quero agir diferente da próxima vez, me desculpa, e eu não quero que isso se repita, eu vou me esforçar para que isso não seja uma prática no nosso relacionamento mais. Então, sempre é tempo, viu, Valdirene? Deixa eu ver, se tiverem mais alguma pergunta aqui. Hoje também, alguém comentou comigo lá no Instagram, quando viu stories, a chamada aqui para a live, falou, Nina, estou pensando aqui, será que meu filho grita demais porque a gente grita com ele? E eu falei, olha, a gente está sendo o tempo todo modelo para os nossos filhos, né? A gente está modelando habilidades de vida o tempo todo com os nossos filhos, e eles aprendem principalmente pelos exemplos, né? Eles aprendem pelo que eles veem a gente fazer. Então, se eu grito com meu filho, provavelmente ele vai gritar comigo também. Eles vão aprender que o grito funciona para alguma coisa. Eu consigo obter o que eu quero através do grito, tá? E uma coisa que eu queria ressaltar, aí eu até falei para essa seguidora, que eu falei, olha, mas não quer dizer que toda criança que grita está aprendendo isso com os pais, porque é típico da imaturidade das crianças, né, o grito, o choro, frente à frustração, porque às vezes são as ferramentas que elas têm. Então, não é nem todo caso a criança grita porque ela aprende com os pais. Aqui em casa, por exemplo, eu não sou de gritar na rotina com as crianças, e às vezes a Luísa faz os vidros da casa estremecerem. Eu acho que até do outro lado da rua deve escutar ela gritando, ela grita muitas vezes. Mas é porque é a ferramenta que ela tem para lidar com a frustração atualmente, com a idade que ela tem, com a maturidade que ela tem. O que não quer dizer que eu vou sempre modelar. Ela grita, eu falo baixo. O que você precisa? O que você quer agora? Ela, eu consigo te ouvir quando você fala calmo e tranquilo, você pode falar mais calmo. E aí ela vai, e normalmente ela reproduz o meu tom de voz, né? Ela vem do caos, e aí eu sou a calmaria ali para conduzir ela, que, olha, é assim que a gente conversa aqui em casa, tá? Então, é isso, a gente é modelo, mas nem sempre eles gritam só porque eles aprendem com a gente, tá? Porque é algo típico da imaturidade deles, mas enquanto mais eu modelar isso, modelar a calma, modelar o diálogo, mais eles vão aprender. A Alice, por exemplo, ela já não grita para conversar com a gente, ela já aprendeu. Então, a gente tem que ir modelando isso no longo prazo. Tem uma pergunta aqui da Glauci. O que eu faço quando meu filho não faz os deveres, mesmo depois de toda a conversa? Aí, Glauci, a gente vai entrar num outro assunto que dá uma outra live também, mas é a gente trabalhar as consequências, com os nossos filhos. Eu prego uma educação sem punições, sem castigos, mas com consequências. E aí, muitas vezes, basta a consequência natural para as crianças, A gente, em primeiro lugar, experimentar a consequência natural. Eu conto uma história que eu tive com a Alice, que ela esqueceu de fazer a tarefa, e ela chorou muito no outro dia, porque ela queria que eu parasse o carro para ela fazer no carro, e queria que eu contasse para essa professora. Eu falei, filha, a tarefa é sua responsabilidade, Você não fez, então você vai conseguir explicar para a professora que você não fez. A primeira coisa, Glaucia, é assumir que a tarefa de estudar não é sua, é do seu filho. E às vezes ele vai ter que lidar com o caos aí de não ter um trabalho entregue, de ser cobrado pela professora, de tirar uma nota baixa, para ele experimentar o que é a consequência do não estudar. Isso é uma consequência natural, Agora, se eu perceber que meu filho ele não está conseguindo aprender por si só, aprender só com as consequências naturais, que o próprio não estudar provoca, eu posso conversar e combinar com ele algumas consequências lógicas, Eu falo, você não vai brincar ou jogar o videogame antes de estudar, Então, você vai só fazer tais coisas depois, não como um castigo, você vai ficar sem o computador, sem o celular, porque você não estudou. Aí muda a história. Não é consequência, é castigo. Mas eu falo com ele, olha, você precisa fazer isso e isso antes de estudar. Então, ele tem que lidar com essa consequência. Se ele não estudar, qual é a consequência lógica? Ele vai ficar sem jogar. Então, são algumas estratégias aí. Eu não vou me aprofundar muito, porque dá uma outra live para a gente falar só sobre isso, sobre como a gente aplicar consequências lógicas e naturais com as crianças, tá bom?
Não sei se contemplou aí um pouquinho. A Maduca falando aí, né, que a palavra branda acalma o furor. É verdade, Maduca. Isso é outro ensinamento bíblico, né? E falando em Bíblia, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho nessa missão de educar os nossos filhos. Às vezes vai ser difícil mesmo, já estou caminhando aqui para o final. Na semana passada a live caiu com 1 hora, então vou tentar finalizar com 1 hora. Sei que o assunto renderia um pouco mais, mas a gente não está sozinho nessa missão, né? Nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se você é um pai cristão, uma mãe cristã, que está aqui e às vezes está enfrentando dificuldades aí com suas próprias emoções, né, com a forma de educar o seu filho, você quer agir de uma forma melhor e às vezes não está conseguindo, né? Além desse processo todo de autoconhecimento, de entender, de se olhar, de se acolher, a gente tem aquele que nos sonda, que nos conhece de uma forma muito melhor que nós mesmos conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. E ele está aí à nossa disposição, né? Eu falo que a nossa parentalidade ela pode ser completamente transformada quando a gente convida o Espírito Santo para participar dela, né? Inclusive, lá em Gálatas, né, tem aquele versículo que fala do fruto do Espírito, né, Gálatas 5, 22, 23, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? E às vezes a gente precisa clamar, né, para que a gente produza esse fruto, né? E aí a nossa casa com certeza vai experimentar dessa leveza, dessa alegria, dessa paz, dessa tranquilidade, mas a gente tem que se colocar, primeiro identificar, né, poxa, estou errando, né, o desejo de mudança, né, porque o Espírito Santo de Deus não vai agir em nós se a gente não desejar essa transformação, e a gente tomar as atitudes, aquilo que cabe a nós fazermos, né, a gente fazer também, e aquilo que está além dos nossos limites, a gente compartilhar e falar, Deus, está difícil, me ajuda, né, me dá mais consciência do que eu preciso fazer, do que eu preciso mudar em mim mesmo, para que a gente realmente consiga ser mais assertivo, consiga ser mais respeitoso, consiga ser o pai e a mãe que os nossos filhos precisam, né, nem é tanto o pai e a mãe que eu quero ser, mas é o pai e a mãe que os meus filhos precisam que eu seja. Então, é isso, gente. Queria agradecer vocês que estão aqui me acompanhando. Um prazer dividir esse tema com vocês. Quem está aqui, Valdirene, que bom que você estava aqui conosco. De nada, Gláucia, né? Gláucia. A Letícia, da Creche Segura, que bom te ter aqui, Lê. Prazer. Maduca, Martinha. Muito bom, gente, obrigada. E se fez sentido para você, se acha que tem algum pai, alguma mãe que vai aproveitar desse conteúdo, né? Compartilha depois, indica o canal. A gente está começando esse novo projeto aí da parentalidade cristã, e eu ficaria muito grata se vocês me ajudassem a aumentar essa comunidade. Nosso intuito é apoiar mais e mais famílias. E eu estou sentindo uma vontade aqui agora, não caiu ainda a live, acho que tem 1 minuto, mas eu queria orar por vocês, pais, mães, que estão aí vivenciando esse desafio, esse tempo desafiador com os filhos. E se você é cristão e partilha dessa mesma fé, fique à vontade para ficar aqui comigo, para a gente ter esse momento de oração. Deus, eu queria te agradecer por esse tempo, te agradecer, Pai, pela tua palavra, que nos instrui acerca de como devemos proceder, de como devemos agir. E que bom, Pai, que além de todas as ferramentas parentais, além de todos os cursos, de todas as informações da neurociência, Pai, nós temos aquele que detém toda a sabedoria, Pai, que detém todo o conhecimento, e que nos dá a sabedoria também quando nós clamamos, quando nós pedimos, Deus, que é o teu Espírito Santo que está aqui conosco, e que cada pai, cada mãe, Deus, que tem se proposto a educar seus filhos com mais gentileza, com mais afeto, e também com limites, Deus, com esse equilíbrio aí, Pai, sendo pais relacionais, pais que cumprem o seu propósito, o seu chamado, Deus, com zelo, com excelência, Pai, que o Senhor possa tocar, Deus, no coração de cada um, Deus, e ajudá-los em suas limitações, ajudá-los em suas dificuldades, Deus, eu me incluo nisso também. Estamos vivendo tempos difíceis, mas os nossos filhos estão crescendo,
e nós não podemos adiar, nós não podemos esperar que as circunstâncias melhorem para que a gente seja o pai e a mãe que eles precisam. Deus, que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso. Queria agradecer quem ficou aqui até o final. Até a próxima quinta-feira. A live ela vai ficar salva, né? Todas as lives do Filhos em Foco tá ficando salva aqui no IGTV do Instagram e também no meu canal do YouTube. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, porque aí vocês vão ficar sendo notificados, né, de todas as novidades, todos os vídeos. Eu também criei uma lista VIP, depois quem puder ir no link da bio no meu Instagram, vai estar recebendo as notificações de todos os vídeos, todas as novidades, alguns conteúdos exclusivos também, porque nem sempre, né, o Instagram distribui para todo mundo, então, estando na lista de e-mails lá, vocês vão ser lembrados das novas informações. Beijo grande.